trazer para vocês aí, a galera que tá em casa. Meninas, se aproxeguem mais, se acheguem mais, porque vocês estão ficando fora das câmeras. E aí, hoje nós viemos com elas vieram apresentar para vocês um tema que eu vou deixar a Giancarla explicar aqui como vai ser. E não sai daí, acompanhe. Você, estudante de arquitetura, é a oportunidade de você acompanhar um grande escritório de arquitetos e você ganhar conhecimento. Boa noite a todos. Obrigada, Si, para trazer esse projeto de valorizar e divulgar, né, os profissionais da área que nós trabalhamos aqui. Então, agradeço demais. Boa noite. Agradeço também todo mundo que veio prestigiar. Temos plateia, gente. Não está aparecendo, mas temos plateia. Cai lá. Bom, a Simone sempre pede para os arquitetos trazerem um projeto interessante sobre daqui da região. E nós vamos falar de vários projetos, não só de um. Pronto. Ó, Giancarla, apresente as meninas para a turma. Bom, meu nome é Giancarla, sou arquiteta. Carol, também arquiteta. Catarina, arquiteta. E Marcela faz parte do escritório e está quase uma arquiteta também. Pronto. Ó, vou deixar agora vocês com as meninas e ela vai aí. Vocês aproveitem e não saiam, hein? Vai acompanhando com a gente. O palco é de vocês. Obrigada. Te ajude? Okay. Sim. Isso, tá ok. Bom, vou iniciar falando um pouquinho de como eu comecei, porque ele tem a ver com o que a gente vai contar aqui hoje. Eu sou de São Paulo, me formei em São Paulo, cheguei em Porto Seguro recém-formada no ano 2000 e, na verdade mesmo, a arquitetura que eu executo, os projetos, aprendi aqui. Aprendi com as ruas daqui, aprendi com os profissionais daqui, aprendi com os materiais que a região veio nos oferecer. Então, o nosso bate-papo é sobre regionalismo, sobre regionalidade, sobre cultura, sobre entorno e sobre Porto Seguro, Bahia. Quando chegamos, esse é o olhar, né? A pergunta que nos move. O que é e por que uma arquitetura regional? Então, imagina um profissional, uma arquiteta recém-formada, que na verdade a gente trabalha, estuda, aprende bastante coisa na faculdade. A faculdade é um grande berço para encher a nossa mente com técnicas e arquitetura do mundo. Quando a gente vem para cá, eu começo a me deparar que eu aprendi muito sobre arquitetura de prédios de São Paulo, uma arquitetura mais contemporânea de lajes, e aqui a gente tem milhões de telhados, telhas cerâmicas, madeiramentos, patrimônio cultural, onde a gente precisa respeitar dentro das normas da paisagem, do IPHAN. Temos também o meio ambiente, com um monte de falésias, as praias, as encostas, vegetações protegidas. Então começamos a aprender os materiais também que a mão de obra sabe trabalhar, os materiais que são resistentes aqui, que dialogam com a cidade, e os materiais e arquitetura que não adianta forçar. Ela não funciona, porque não dialoga com a cidade, não dialoga com o clima, não dialoga com a mão de obra que vai executar. Ao longo do tempo, eu vi que projeto bom é projeto executável. Então não adianta a gente fazer um desenho maravilhoso, que nós não somos artistas de quadro para ter o nosso projeto na parede. Nós somos colaboradores de fazer funcionar o que o cliente quer com o que funciona aqui na cidade. Primeiro orientá-los sobre o que pode ser construído, como que pode ser construído, e como eu falei, nós estamos numa região que a gente tem limitações por conta da paisagem, limitações de altura,
E tudo isso requer uma habilidade de saber se vai ter pressão na água, se o material escolhido não vai riscar por conta de areias constantes da nossa brisa, da nossa ventilação, os calores intensos junto com as chuvas intensas. Tudo isso a gente vai aprendendo aqui com o Porto Seguro ensinou a região. Entender sobre o clima, respeitar a história antes de desenhar o futuro, entender a cultura e entender como as pessoas vivem e o que se transforma. É fazer sentido para o lugar onde se cria. Porque como as pessoas vivem também é interessante. A gente vive de um jeito diferente aqui. E muitas pessoas que vêm de fora querem viver a Bahia mais tranquilo, com mais vento, mais despojado. Então a gente também precisa, como que se vive aqui? Até isso a gente, arquiteto, ajuda, colabora para entender como que você quer viver. Não é como que é, você quer uma sala, uma cozinha, não. Como que você gosta de cozinhar? Você gosta de receber? Você gosta dos materiais mais rústicos, mais práticos? Então tudo é esse o diálogo que o arquiteto tem a habilidade de permear e fazer, ajudar para morar aqui. E o que o Porto Seguro nos ensinou? Os materiais locais. Então eu, como uma paulista, não trabalhava com madeira, piaçava, pedras, barro, o eucalipto, a vegetação nativa. A coletividade nasceu quando entendemos que a melhor arquitetura não é o que impõe uma linguagem ao território, mas a que aprende com ele. Então aprendi muito, trabalhei com muitos arquitetos antes de entender o meu escritório e nunca me vi sozinha, porque sozinha a gente, de novo, só faz um desenho, faz um projeto. E juntos a gente pode construir, sim. Então eu preciso estar aqui dialogando, temos engenheiros aqui junto. Se a gente não troca esse diálogo, inventa a moda e aí não sai da forma que tem que ser. Se a gente também não dialoga com a equipe que vai produzir esse material, muita coisa às vezes não dá certo. E se a gente pede de fora, então a gente tem que lidar com frete, tem que lidar com uma mão de obra que às vezes não funciona aqui. Lembrando que muitas das casas aqui, a gente está no berço da colonização. Então temos casas de 100 anos às vezes, e as paredes não são no esquadro, não tem nada retinho. Quando a gente vai fazer um levantamento nas casas históricas, onde tem a cidade histórica, ou no próprio centro antigo, embaixo, muitas paredes tortas, paredes de vários tamanhos, porque elas eram feitas de pedra. E você tem um fornecedor de fora e às vezes não encaixa, porque as paredes são tortas, e não são tortas só no esquadro, né? Elas são tortas de toda a sinuosidade. Então é muito bom trabalhar com fornecedores locais. Isso também é arquitetura, porque ela tem a ver com a cidade, e a cidade tem a ver com essa troca, por isso coletividade. Porque você trabalha com o comércio local e tem grandes artesãos locais que são mestres naquilo que fazem com os materiais naturais que a terra oferece. Eu vou pincelar alguns artistas locais, como lá em Trancoso chegou o Calazans. Esse é o Gabriel, é o filho do Calazans. Ele é mestre em pegar o barro, modelar, fazer as luminárias, pintar. Então todo esse trabalho ele faz lá em Trancoso, a queima. Isso nos permite fazer produtos personalizados, conforme o cliente quer, como a gente também encaixa cada luminária dentro de um projeto específico. Muitas vezes a gente já usa a arte que ele já produz, porque são maravilhosas. E aí aqui é um exemplo
um projeto que nós fizemos e tudo é cerâmica, luminárias de cerâmicas que tenho visto que tem feito muito sucesso pelo Brasil afora. As pessoas estão gostando muito e isso é arte nossa, é arte aqui da região. Aqui é uma fábrica, isso também que eu queria mostrar. Nós temos grandes fábricas, grandes produtores locais. Aqui é o Sandro, que trabalha com esquadrias de madeira. E com a experiência foi se produzindo portas maiores que atendem a ventilação maior, que aqui a gente quer casa tudo mais aberta, que entre a luz, que circule o vento. Então eles foram virando mestres na madeira para possibilitar que ela consiga ter maiores vãos, aberturas diferentes, venezianas móveis. É uma parafernália de invenções nessa arte da marcenaria e da carpintaria que a gente tem a honra de ter aqui na nossa região. E mais uma vez, contratando os fornecedores locais, eles ajudam a gente a driblar essas paredes tortas e todos os inconvenientes que a obra às vezes aparece. Então aqui a gente tem uma porta bem alta. Tem um outro mecanismo nessa casa bacana, que tem no outro lado tem uma janela alta, que ele fez toda uma estrutura para a gente conseguir abrir a janela lá em cima, toda em madeira, os puxadores, todos em madeira. Essas janelas mais baixas, que já vem com a própria altura de banco, que permite essa integração. Então, aqui também as luminárias, tudo vai ornando dentro da natureza. Aqui tem revestimento sim, piso sim, deixa eu fazer o marketing, da Nina Martinelli, que são fornecedores de fora também, a indústria, também a tecnologia, estava falando antes, hoje a gente tem bastante tecnologia que pode contar com as indústrias, e as indústrias estão sendo também naturais. Elas estão fornecendo produtos, porque os produtos naturais ele têm uma sensibilidade. E os produtos naturais, assim, imitados, que vêm com uma queima mais forte, com um forno maior, eles têm maior durabilidade. Então a gente também conta com fornecedores com essa tecnologia de fora. Aqui tem uma grande artesã de luminárias, que é a Simone, lá da Fios de Fibra, que também, olha o tamanho da luminária, qualquer coisa que a gente queira inventar, porque arquiteto é isso, né? A gente não se satisfaz com o que tem no mercado, a gente quer inventar uma coisa nova, personalizada. E aí a gente conta, a gente inventa, mas a gente traz a solução, né? E aí assim os projetos aqui podem ser a sua cara. Pode ficar mais personalizado e ser do seu jeito. Porque a casa tem que ser o que dialoga com você. É você que vai morar, você que vai sentir. Então, essas possibilidades, o que o nosso escritório traz é a possibilidade de você ter, sim, uma casa sua. Aqui é o fio de fibra. Bom, indo para o Eunápolis, temos o seu Lírio, que é um artesão, começou com luminária, teve seus filhos, suas filhas e virou um império, porque eles todos colaboram com essa fábrica. Quem não conhece, a gente tem uma indústria de móveis fantástica. Eles produzem toda a parte de carpintaria, depois também pode ser de alumínio para as cadeiras, móveis externos. Eles trabalham com as fibras naturais, mas eles também desenvolveram as fibras, desenvolveram com os fornecedores da indústria e da tecnologia fibras artificiais, né, industriais, mas que imitam muito, chegam muito próximo do natural. E com essa expertise da umidade, do calor, então eles foram evoluindo para entender o que funciona aqui.
O que é o material que aqui adequa ao espaço, ao clima. Então essa é uma casa que a gente montou com toda o fornecimento local, né? Luminárias da Casa do Lírio, os móveis, móvel também de um outro artesão do Elton, o abajur. E aí com isso, o que é as pessoas de Porto Seguro? É uma junção, né? Porto Seguro é um berço. Então, aqui no escritório, temos um monte de paulista e mineira. Aqui na minha frente também eu tenho um monte de gente de fora e alguns daqui. Porto Seguro é isso. É esse local que abraça as pessoas que nasceram em outros locais, mas que se identificam com a mesma identidade, com a natureza, com o local, com as peças, com o revestimento e com os materiais naturais. Então, mesmo que são de outros locais, nós temos aqui os móveis do Murilo, que é de Minas, tem o Macuco, que também fornece bastante coisa pra gente, tem agora o Empório Nordeste com peças muito lindas, e aqui tem o Elton, que esse é daqui, e que faz coisas incríveis de madeira, é um artista incrível, que ele trabalha também com tinta, com pintura, agora ele inventou de tecer algumas coisas, trabalhar com corda. Então a gente tem muita gente local. E a gente tem assim acabamentos. Temos a Mercato na Arraial. A Mercato ela traz um pouco de um revestimento um pouco diferente da Assim, que ela trabalha com bastante gente, fornecedor que faz as suas peças artesanais, pinturas, muito mais personalizadas. E assim traz com produtos mais porcelanatos, tecnologia, os revestimentos e pisos maiores. Mas muito bem selecionados. E todos muito bem selecionados. Por que a gente entra nas duas lojas e a gente encontra materiais mais naturais, vamos dizer assim? Porque é o que funciona melhor na região. Essa parte da indústria, ela traz para nós também uma tecnologia, e assim trabalha muito bem com isso, que traz... Aqui a gente tem um monte de equipamentos da Tramontina que a gente quer viver na praia, quer viver no natural, mas quer viver com praticidade. Eu acho que hoje é essa junção de você viver bem, viver ao natural, mas sem ter trabalho, sem ter tantos afazeres assim que dificultam na limpeza, no uso da casa. E a Tramontina e outros fornecedores, que assim tem bastante, que ajudam nessa facilidade. Aqui nessa foto a gente tem mais a cuba, a geladeira está aqui, embutida na marcenaria, e os eletrodomésticos que funcionam para agilizar toda a nossa vida, para a gente ter mais tempo para curtir. E agora vamos passar um vídeo para mostrar um pouquinho que a gente foi convidada para contar um pouquinho da nossa história. Olha, e o vídeo tem que pôr no... Tem que sair daqui, né? Eu tava no touchscreen. Contar um pouquinho da nossa história e por que a gente também... O que fornece o nosso escritório? O que foi que a gente se juntou para poder proporcionar. Não. Hoje já tá, ó. Tem que talvez. Onde que saiu? Aí. Onde for sair o som, tem que colocar o microfone perto. O microfone perto. Ó. Aonde vai sair o som? Acho que é isso.
Todo projeto é um pacto com o sol. Criar é ocupar o espaço. Aprendemos que a arquitetura não começa no papel. Onde é? Ela começa no encontro. Tá muito baixo. É que eu não sei onde eu vou. Aqui? Cuidado com o que ainda nem foi dito. Na construção de Não, e o som que tá no áudio. É, no eu áudio. conferi aqui. Seja no Não, silêncio, na o som tá muito baixo. ou no espaço que pede um novo Mas tem não a seguimos legenda. tendências. Buscamos a verdade da matéria. A terra, a planta, a luz natural. Aqui projetar essa nunca foi só sobre espaço. É sobre relação. Esse cuidado que elas tiveram. Novamente. Pronto, eu solte pra ver se vai agora aqui. Se só melhorar o volume. Todo projeto é um pacto com o solo. Criar é ocupar o espaço. Aprendemos que a arquitetura não começa no papel. Ela começa no encontro. No tempo de entender histórias. No cuidado com o que ainda nem foi dito. Na construção de confiança. Seja no sonho que nasce do zero ou no espaço que pede um novo fôlego. Não seguimos tendências, buscamos a verdade da matéria, a terra, a planta, a luz natural. Porque projetar pra gente nunca foi só sobre espaço, é sobre relação. Esse cuidado que elas tiveram conosco dentro dessa produção, reunindo todas as intenções dentro de uma escuta qualificada e de uma sensibilidade muito grande para poder transformar nossos sonhos em realidade. Geógrafo, para mim foi um privilégio poder consumir esse produto, porque essas meninas estão me oferecendo que está tudo muito bem feito, está tudo muito bem resolvido, tudo muito bem honesto. Elas são muito íntegras, isso é importante. Uma casa não é feita de objetos, mas de histórias. Por isso, escolhemos peças que têm alma, criadas por quem respeita cada fibra da madeira. Porque no fim, o que a gente entrega vai muito além do que se vê. Era no meu, né? Ai, eu sempre volto. Podemos? Bom, Querem usar o microfone? Segura. posso, que eu falo baixo. 3 microfones. Os dois você deixa pendurado Um aí. total de a Silvio Santos. É. O outro você só pra poder pôr. Depois que na hora que eu vi o áudio ali, que eu fiquei pensando que eu devia ter posto o microfone do lado aqui, ampliar o som. Mas ficou ótimo aqui, né? Tá bom, né? Oi? Agora sim. Continuando. Eu falo baixo, então. Pedi um apoio aqui. Apoio aos estudantes. Vou complementar um pouco sobre o nosso escritório.
E eu acho que quando a gente fala em coletividade, parece que estamos falando só de um escritório. Mas para nós, esse nome ganhou um significado muito maior. A coletividade nasceu também de uma vontade de encontrar uma forma mais saudável e leve de viver a arquitetura. E acho que, falando de arquiteto para arquiteto, todo mundo aqui sabe o quanto nossa profissão pode ser intensa. A gente já normalizou muita coisa. Virar a noite trabalhando, achar que todo projeto é urgente, achar que chegar no final e quer despachar logo o cliente e nunca mais ver ele. E a gente começou a perceber que não queria construir um escritório com esse padrão. Os nossos setores, a nossa organização, a forma como dividimos o trabalho, tudo foi pensado não só para melhorar a empresa, mas pensado para melhorar a vida de quem vive dentro dela. Para que pudéssemos segurar uma outra quando precisasse parar. Para que a maternidade coubesse. Para que a família coubesse. Para que os momentos difíceis da vida também coubessem. E para que trabalhar com arquitetura continuasse sendo algo que a gente gostasse de fazer. E acho que isso acabou transbordando para fora. Está na relação que nós temos com os nossos fornecedores, com os profissionais que executam e também, principalmente, com os nossos clientes. A gente não quer simplesmente terminar um projeto e despachar um cliente hoje. A gente cria vínculo de verdade. Tem cliente que volta para tomar café, traz um presente, vira amigo. E isso para nós é muito especial. Por isso, quando pensamos no nosso projeto mais importante, talvez nem seja uma casa. Talvez é a coletividade. Porque não faria sentido passar a vida projetando espaços para que outras pessoas vivam melhor se a gente não conseguisse construir para nós mesmas uma forma melhor de viver também. E eu queria aproveitar para agradecer especialmente as meninas, Nicole, Marcela, Catarina, Gian, por fazer parte disso com a gente. Porque a coletividade só existe dessa forma porque ela é realmente, de fato, coletiva. No final, acho que é isso que tentamos construir todos os dias. Bons projetos, boas relações e uma vida que caiba dentro da arquitetura. E quando a vida pessoal aperta, a coletividade sustenta. A gente, então, resumindo um pouquinho da nossa história, a gente criou setores dentro da coletividade, por tudo isso que eu falei, para ser realmente leve. Então, criamos setores que determinassem cada uma na sua responsabilidade, na sua função, e que pudéssemos atender todos os nossos possíveis clientes que chegam. Porque tinham clientes que chegam procurando arquitetura do zero, clientes que chegam procurando reforma, clientes que chegam querendo transformar somente um espaço interno, clientes que chegam somente para a parte burocrática. E queríamos atender tudo. Não para ganhar lucro e para o capital, mas por também saber que são pessoas, são humanas que estão chegando até a gente e precisam daquele trabalho. E a gente sempre queria atender, ajudar da melhor forma. Então, só que sobrecarrega também quando você tem um número grande de pedidos. Então, a gente setorizou e cada uma de nós somos responsáveis hoje por um setor. O setor raiz é um projeto que nasce do zero, nasce de quem você é. O projeto raiz é para quem construir do zero. É aquele que nasce no terreno e quer o imóvel pensado em cada detalhe, desde o aproveitamento da ventilação natural até o conforto dos ambientes planejados para o seu momento de vida. Então é um projeto do terreno, mas é conhecido, né, como projeto arquitetônico. Só que para ele ser leve, ele precisava de um outro setor, porque a gente gastava muito tempo na parte da prefeitura, da burocracia, de tirar xerox de RG do cliente. Então a gente criou o setor DOCS.
Boa noite a todos, meu nome é Marcela, eu sou responsável pelo setor DOCS, que é aquele setor que todo arquiteto ama, né? Que é a burocracia. É o setor que cuida de toda a parte de documentação, prefeitura, IFAM, meio ambiente, enfim. A parte menos bonita do projeto, mas que faz acontecer de verdade. O DOCS surgiu justamente porque a gente percebeu que muitos arquitetos criavam projetos incríveis, mas perdiam muito tempo nessa parte burocrática. Ou às vezes nem moram na cidade, né? E não conseguem acompanhar os órgãos competentes. Então, inclusive para vocês, arquitetos que estão presentes, vocês podem se tornar nossos parceiros, focar na parte de criar e projetar, e a gente fica com a parte divertida de burocracia. No final. Muito divertida. É quase um playground. Eu gosto. Tudo na vida é ponto de vista. Isso. No final, o nosso trabalho é fazer o projeto sair do papel, tudo certinho e aprovado. Carol. Senhor Docs é tão divertido que eu consigo lembrar essas pra vocês. Lembrar. Eu já tô aqui. Mas eu acho melhor aqui pra sair. Fala assim, ó, e aí depois eu passo. É só falar do trauma rapidinho. Terminou aqui, ó. Vamos junto. Obrigada. Gente, contate Marcela, viu? É vida. Eu nem sei ir na prefeitura, juro. Eu ligo pra ela e. É que eu resolvo. Ela resolve tudo. Carol, volta um pouquinho. Meninas, vocês brigaram. Não, projeto. Bom, vou voltar um pouquinho aqui no Raiz. Ele foi feito Através do sonho do cliente, Do zero. pra gente o que ele queria. o croquis. O cliente, na primeira reunião, mostrou: gente, tem um pé de caju, tem uma rua, um pé de caju, e é isso que eu quero no casinheiro. Tá quase tudo resolvido. Vocês fazem qualquer coisa, menos derrubar meu pé de caju. Vocês têm autorização pra tudo, menos derrubar meu pé de caju. Esse projeto é muito legal, porque é bem integrado, né, com a natureza. Esse cajueiro é bem deitado, então ele quase entra mesmo na varanda. O galho, assim, ele cai, então fecha toda a entrada da casa. Então o caju dá total privacidade para casa, para a varanda. Ao mesmo tempo desafiaram, né, pra poder fazer o projeto ao redor do caju. Mas deixa eu fazer um parênteses. A gente estava fazendo a brincadeira do que os clientes. A gente fez a brincadeira antes, né? O que os clientes. É o que os clientes fazem sem conter um arquiteto. Sem conter um arquiteto. Aí eu quis puxar o saco e fui falar do piso aqui, né? Aham. Mas na verdade eu ia falar da vegetação. Porque já tive clientes que me levou no terreno e aí eu já cheguei encantada, né? Que nem você vê um cajueiro desse, você já fala, vou fazer entrada. E aí o cliente fala, o cliente não, né? A pessoa, porque não virou meu cliente. A pessoa Ainda não. Ainda tá lá na lista de virar. falou assim, não se preocupe com essas árvores porque eu já injetei veneno e vou tirar. E aí o terreno vai ser todo limpo, que aí você não vai ter problema para criar. Eu acho que a gente já começou sabendo que eu não sou arquiteta para o seu terreno e você não é um cliente em potencial para os meus projetos. Isso é legal. Eu ia falar isso também, agora que você falou disso. É, compatibilidade, né? Isso, a gente atrai.
também o tipo de perfil, né? Não, mas é legal, porque cada escritório tem um perfil. Sim, então, o perfil exatamente. de vocês não é esse, e tá tudo bem. Exatamente. É um perfil, eu sempre brinco. A gente atrai mesmo. Aí atrai precisa, o né? cliente que vem com o caju. Que quer manter o cajueiro. Nem todos, né? A gente sabe, mas que é importante manter a vegetação nativa. E aí a gente fez uma varanda, uma piscina, esse banco, né, do MIDI, que é bem bacana, que integra a sala com o solário, As cores. a pintura, As cores. que integra com a natureza. Internamente eles decoraram bastante, trouxeram bastante decoração de fora pra gente encaixar e ficou muito bacana, porque ele queria uma casa bem colorida, que não é tão comum às vezes para esse tipo de projeto. Às vezes o pessoal quer bem branco, com madeira, então ele queria um azul Frida, azul bem chamativo, a gente colocou com verde, com MDF verde, assim, e ficou bem autêntico. A gente ama essa... E traz a história deles. Que traz a história deles, com certeza. Aqui já traz mais regionalidade, uma fachada mais... as pessoas que passam também na rua desse condomínio também faz parte, né, da arquitetura de admirar, então a gente acha que também trazer essa regionalidade para a fachada é bem bacana. A gente também projeta não só para o nosso cliente, mas para o entorno, né? Esse condomínio não é morado, então todo mundo visualiza a arquitetura, apesar do cajueiro estar aí na frente, dá uma boa barrada no visual. E a Marcela cuidou de toda a burocracia desse projeto. Mesmo em Cabralha. Mesmo em Cabralha. E agora a gente fala um pouquinho do nosso carro-chefe, que são os projetos trama. Os projetos trama, de uma trama mesmo, né? A raiz é porque nasce do solo, né? Porque dos nomes também. O trama é o projeto que integra a raiz com a decoração, vamos colocar assim. Porque precisa de um arquiteto, porque precisa derrubar uma parede e fazer todo o design interno. Então não é tão leve como o próximo setor, mas ele é um setor que geralmente precisa de uma reforma maior, mas ele já existe, então ele precisa de uma requalificação, ele precisa de uma personalidade. Então tanto um apartamento que acabou de ser entregue, todo branco, né, entra nesse setor trama, porque ele precisa de uma personalidade e uma reforma maior, quanto projetos de imóveis mesmo, de patrimônio, projetos maiores, como restaurantes, enfim, muitos projetos comerciais que a gente faz, entra nesse setor, porque o imóvel já existe e a gente precisa reformar e ressignificar ele. Então, eu e Giancarlo estamos à frente também desse setor. Essa residência Aroeira, uma residência lá no Outeiro das Brisas, a gente fez todo o interiores, outro escritório de arquitetura fez o arquitetônico, nós entramos com interiores e deixamos ela incrível, a casa que mais aluga naquele outeiro, uma casa para alugar. Os proprietários também são maravilhosos, sempre em contato com a gente. Eu falo dessa casa e não consigo não falar deles. Essa área gourmet também, ela, nessas luminárias alinhadas, os móveis, tudo escolhido a dedo, cada detalhe, cada fibra, cada cor, a gente define tudo. Aqui nessa casa a gente trabalhou com todo o mobiliário aqui da região, de todos os profissionais que eu já apresentei. E a arquitetura de interiores e essa trama faz com que a gente também desenhe esses móveis que escondem aquela bagunça toda dos painéis de luz, da parte que precisa de manutenção. Então, os nossos interiores sempre são também para... O projeto de interiores, na verdade, é para vir com algo mais, né? Para poder ter soluções para alguns problemas ou algumas questões que tem que ficar à vista e a gente não quer muito para acabar enfeiando a casa e a gente vai embelezando, né? Nossa função também é embelezar o mundo.
E aí agora a gente vai apresentar a Catarina do setor leve. E ela vai apresentar um pouquinho do setor dela. Boa noite a todas e todos. Então, sou Catarina, arquiteta responsável pelo setor leve. E o setor leve é o nosso setor de projetos de decoração de interiores. Ele é quase uma ramificação, né, do setor trama, porém com mudanças pontuais, sem quebra-quebra e por um ambiente isolado, sozinho, né, por ambiente. A ideia aqui é transformar o ambiente, trazer bem-estar para esses espaços de forma acessível. Então, partimos de diretrizes projetuais, né? Pode passar. Como mudanças e readequações de layout, pintura, papel de parede, curadoria de mobiliário solto, objetos decorativos e luminárias. Nosso foco é trazer soluções criativas, observando as potencialidades do espaço, do ambiente, buscando reforçar o que a gente acredita, que é uma arquitetura de qualidade, acessível para todos. O desafio é, mesmo não havendo mudanças construtivas, direcionar o olhar técnico para essas potencialidades do espaço e transformar dentro do que é possível, buscando valorizar, né, a história e o espaço de quem habita ali. Então, trazendo, né, os objetos que já estão ali no espaço e ressignificando dentro desse olhar. Nós criamos o projeto Leve porque a gente acredita que a arquitetura ela tem que ser para todos. É muito fácil contratar um arquiteto para construir grandes casas ou a casa dos sonhos. E aí, às vezes, a gente tira dessa fatia do mercado, ou as pessoas se excluem, achando que não tem possibilidade de contratar um arquiteto. Então, acaba segregando. E a arquitetura é para todos. A arquitetura é vida, a arquitetura é saúde, a arquitetura é aconchego. Então, o setor leve, ele leva para as pessoas essa acessibilidade da arquitetura, onde a gente pode sim projetar um quarto, um cantinho, uma mesa de trabalho que a pessoa pode trabalhar, se sentir em casa funcional, adequado, ajeitando a casa para o que ele precisa. Assim como uma casa aconchegante, que é o nosso lar, é onde as pessoas vão chegar e se recompor, e tomar aquele banho, poder ter o aconchego do lar para se recuperar, para ir para o outro dia de trabalho. Então, o quanto a arquitetura é saúde, o quanto a arquitetura é carinho, o quanto a arquitetura é para todos. Então, por isso a gente precisa ter a nossa maior função. A gente fez vários estudos, várias consultorias, e dentro dessas consultorias eles perguntam muito qual é a missão, qual é o objetivo, e com muito trabalho, que não é fácil sair do clichê, nós entendemos que o que a gente quer, como Carol colocou, é poder contribuir com o outro, contribuir com a sociedade. Então, o arquiteto, para ter casas grandes, tem bastante, mas aquele arquiteto que te atende, no mínimo, que te escuta o seu sonho, que te respeita, que valoriza. Então, é esse tipo de arquitetura que a gente vem oferecer. E quando Carol se emociona é porque a gente também acolhe a nós dentro do escritório, porque nós somos humanos, nós somos mães, nós somos filhos, passamos por momentos, cada um sabe, pessoais. A gente acompanha os filhos na escola e aí às vezes não pode ver uma apresentação ou não pode cuidar de alguém doente que está precisando. Então, dentro da gente vivendo bem, a gente vai fazer o bem. Então, é esse o objetivo, a visão do escritório e o objetivo de mostrar para as pessoas, da sociedade, que viver bem faz bem e que é para todo mundo. Dentro disso, a gente também aqui, para ir para o encerramento, a gente falou bastante, então, do que é a coletividade. A nossa arquitetura é trabalhar com respeito
é valorizar o que a gente tem, as pessoas, os profissionais, entender e acolher os sonhos de cada pessoa, seja ela na sua residência ou no seu comércio. E aqui, felizmente, cheguei numa época que pude ter o tempo de conhecer muitas pessoas e acompanhar e fazer parte de uma transformação. Então, dentro do comércio, a gente está na rua, a gente está lidando com as pessoas que usam e estamos lidando com empresários que vêm de uma Porto Seguro que não tinha muita estrutura e que levaram ali a ferro e fogo o seu comércio e agora precisava de uma reestruturação. Então, é com muita honra que pude colaborar e ajudar alguns comércios aqui locais e sempre pensando nisso, no urbano, na troca, na cidade, no uso. Carol sempre brinca, a gente é o que usa, né? O que a gente pode fazer e usar, né? O que a gente colabora. Então, passa aí, Carol. Falando um pouco do entorno, eu esqueci dessa parte do slide. Antes de falar do comércio da rua, o que é projetar também? A gente precisa muito ter respeito ao entorno. Então, para onde você vai projetar? Nós projetamos essa ponte que a gente precisava ligar esse lago, mas a gente não queria aparecer na ponte. Então, os materiais são importantes, porque aonde eu estou submersa, eu preciso de uma estrutura grande, e aonde está acima da água, eu não queria ser muito vista, porque o que eu quero mais ali é deixar o entorno livre. E aí a gente fez essa ponte que, na verdade, a arquitetura ela é de Deus ali, ela já usa. Não, A gente jogar no cliente. As arquitetas do futuro faz no WhatsApp o projeto e manda pro engenheiro. Se vira, meu irmão. Se vira, nego. Aí olha lá, fica caminha de boa. O que eu quero mostrar é que às vezes a arquitetura não precisa ser grandiosa, na verdade ela é para ser ali sublime, junto ao entorno, como o entorno é importante. Então, um dos projetos comerciais foi o Point Açaí. Vem de uma estrutura familiar, que tem o restaurante na Getúlio, que era o Cruz de Malta, que era dos pais deles. E aí, uma história grande, e fizeram o restaurante do açaí. E a gente fez o projeto lá, foi um projeto de reforma mesmo. Tiramos as partes que não estavam legais, que são um amontoado de aglomerados, de junções, de puxadinhos e emendas, mas a gente manteve a história. Então o centro ele fica com telhado original, que ele já era um projeto de um arquiteto da região, do Dionísio, e aí a gente vai e constrói em torno com muita... Aí vem o amadurecimento deles como empresários, a qualidade do fornecimento da comida. Então tem uma cozinha industrial, onde a gente trabalhou com a coletividade de equipe, e aí a gente trabalha junto com a nutricionista, junto com a parte sanitária. Então fizemos sempre um super trabalho na cozinha, com os materiais certos. Tem as questões de segurança, então tinha sempre muita grade no açaí, porque a gente tem muito pedinte, muita gente e muitos assaltos mesmo. Então a gente criou esse gradil, que as diferenças, acho que o gradil ele é estilizado, ele pode ser desenhado, e a grade ela parece uma prisão. Então as lojas do Point do Açaí têm esse desenho, esse gradil, que todos eles são funcionais. Ou eles abrem como janela, ou eles ficam tendo essa interação com a rua, mas também dando segurança, trazendo segurança. E aí fizemos o açaí do restaurante, esse que passou que era do Cambuí,
essa do Point de Açaí lá do Arraial, e tem na esquina, que é um point lá na frente da Navegantes, da Igreja Batista, tem um outro que a gente transformou em delivery. Uma das coisas que era uma questão, que nesse point eles ocupavam muita calçada, porque começa pequeno, vai aumentando, e não tinha como fazer uma reforma, porque não cabia as pessoas lá, e aí eu também não queria fazer uma reforma onde eu ocupasse a calçada inteira. Aí quando surgiu essa oportunidade de pegar o local do Cambuí, então levamos as pessoas que querem sentar, ficar mais família lá para o Cambuí, que é próximo, e transformamos o point ali da esquina mais em delivery. Então hoje ele é todo, a parte da cozinha e a parte do funcionamento, é tudo para atender mais o delivery, que veio também com a pandemia e que acaba que não fica mais tanta gente na calçada. Tem umas mesas ou outras. Dentro do projeto comercial, junto com a Açaí, veio a Casa dos Temperos. É uma história também de luta de Simone, sua xará. Já foi eu? Eu não lembro ter feito então, isso. Quando ela nos procurou, já havia 20 anos do comércio, num galpão, numa loja que é só paredes brancas, e vai enfiando as prateleiras e vai se virando, tendo a venda aí dos produtos. Então, quando ela chega num nível onde ela pode investir, onde ela sabe o que ela quer, como que ela quer expor os produtos dela, então entramos para fazer toda essa parte de interior. E histórias de Porto Seguro, né, um dos medos é porque nessa época de transformação, um dos medos era não ter cliente, porque os clientes poderiam não entrar, porque é muito sofisticado. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei num escritório na cidade histórica, de grandes também, tive muita sorte, porque eu meio que caí de paraquedas num dos maiores escritórios de Porto Seguro na época, que era a Santana e Vereza, do Marco Santana, Gilberto Vereza, e tinham outros tantos arquitetos. E na época eles fizeram um projeto para Eunápolis, de uma clínica, e tinha a porta de vidro que abre automática. E realmente perderam um monte de clientes, porque as pessoas acharam que ia aumentar o valor, que eles iam perder, e acabou perdendo muito cliente. E eu lembro dessa história, e foi dos medos da Simone. Mas isso também foi amadurecendo e a gente conversando muito, que ela é muito comunicativa e que ela mostraria para os clientes dela que todo mundo merece arquitetura. Todo mundo merece ser bem tratado. Não é porque a loja está bonita que o produto vai aumentar, que vai ficar diferente. Então a gente também pode contribuir com essa consciência das pessoas, dos compradores, dos consumidores, entender que eles merecem um local bom, que eles merecem ser bem tratados, e que assim foi contribuindo com esse avanço e essa alteração, mudança. E outra coisa que me falavam muito, que me elogiavam bastante, que a loja estava muito bonita, mas que estava no lugar errado. Falei, mas a loja é aí. Eu acho que o que está no lugar errado são aquele tanto de ACMs, aqueles tantos de galpões. Então a gente entender onde a gente está, e deveria ter a nossa rua Porto Seguro ali, a nossa Getúlio Vargas, muito mais valorizada. E foi isso que a gente tenta fazer, mostrar que o belo, que a arquitetura é para todos, e que a gente sim pode fazer mesmo o comércio bonito e com materiais locais para ter a nossa identidade. E aí agora o nosso último projeto comercial, e eu gosto muito de falar desse Galo Esquina, porque foi um projeto cheio de possibilidades de mostrar o quanto a gente pode exercer o respeito do patrimônio,
exercer o respeito também dos materiais e da história. Esse projeto ele tem 3, 4 terrenos de herdeiros que a gente tem que construir cada projeto no seu terreno. E esse terreno, como eles são de 4 herdeiros, a questão da documentação foi muito importante, porque a gente criou, entendeu o que é de cada proprietário, estudou toda a documentação, fez toda a diferença, criamos um projeto que, se um dia vir a desmanchar, ele pode ser desmembrado, ele não está ocupando, invadindo o espaço do outro, então já é o primeiro desafio. O segundo é manter as características. Era uma casa que à frente, esse miolo estava conservado, mas atrás era só a bagunça também. Então era um telhado ali era um showroom, acho que de telhados. Dos piores, né? Assim, eternite, fibras, você vai dando um jeito e vai acumulando. Então primeiro, entender com os proprietários que a gente precisa limpar o que não é do patrimônio, manter e vir com algumas possibilidades de tecnologia para satisfazer tanto o funcionamento que eu preciso de uma área mais aberta, como também respeitar o que é do patrimônio. Aqui a gente estava junto com o IFAM o tempo todo, mostrando o projeto, voltando. Então tudo isso a gente fez nesse projeto e viemos com uma história. Aqui é o showroom, telha de PVC, telha de amianto, telha por cima de telha, laje, caixa d'água aparente. Então a gente limpa tudo do que não é do patrimônio e aí a gente respeita e valoriza o que, né, o telhado único. Então aqui é o telhado dessa casa conforme original e aqui também. E esse miolo, conforme as casas antigas, ele tem o seu pátio aberto. Então aqui ele também tem um pátio e a gente criou essa cobertura móvel, que ele vem aqui para frente desse telhado e aqui a gente fica com o pátio aberto. Ele só fecha quando precisa. Esse conceito também foi para manter o pátio, para manter a história, para manter o terreno documentado livre e para você também ter uma luz natural, que aí falando da qualidade do arquiteto, né? Porque se você, aqui a gente gosta muito de ficar na rua, então a gente tem aqui na frente o sol, o melhor pôr do sol, a parte mais bonita, essa ventilação. Então como colocar as pessoas lá dentro? Trazendo elas para dentro, para fora, né? Então, por isso que tem a luz natural e tem o céu estrelado, e hoje a lua está linda. Então, foram esses trabalhos de arquitetura, e a arquitetura não para só nisso. Por que aonde nasceu o conceito? Volta mais um. Por que a gente quis trazer as cores da Bahia? A gente tinha acabado de fazer a reforma de interiores, então é a parte do trama no Galo Deck. E como ser concorrente da gente mesmo, com outro cardápio deles mesmo. E sempre eu falo, o maior concorrente lá é o pôr do sol. Foi quando nós estávamos estudando e estamos na esquina da 2 de julho. E a gente foi estudar a história. Então, eu falei que eu cheguei aqui no ano 2000, sou paulista, e há 25 anos eu explico por que no 2 de julho é feriado. As pessoas não sabem a história, e aí a gente não quer contar a história, então vamos contar a história, por que é 2 de julho. 2 de julho é um momento fantástico aqui da Bahia, a gente sabe que tem essas histórias, e hoje está muito em pauta, o que é o 7 de setembro, o que foi a independência, e a real independência da Bahia, e a gente está numa esquina do 2 de julho e tem cheio de histórias. O 2 de julho também tem um significado, ele é o meio do ano, exatamente. Então ele é cheio de significados, por isso a gente
resolveu homenagear a Bahia. Então, o Galo Esquina é para homenagear a cidade, é para homenagear a história, é para o turista chegar e entender o que é a Bahia. E o cardápio do Galo mostra bastante, então todo o cardápio foi feito para as pessoas entenderem qual é a culinária, qual é a história baiana. Os drinks são fantásticos, porque são uma aula de história mesmo. Cada drink é de uma personalidade do que viveu, 2 de julho, a Maria Quitéria, o soldado, toda essa parte com os drinks temáticos e também até os copos, às vezes são de barro, eles mudam. Então ele é todo cheio de uma história. Por isso eu tenho muito orgulho de falar desse projeto, porque ele realmente, acho que tem várias criações e vários pensamentos em relação, de verdade, ao respeito, cultura e poder dizer o que é aqui a Bahia. Aí tem um videozinho também que foi feito do Galo, que aí ele fala por si só, o projeto interno. Acho que tem que aumentar. Você já foi à Bahia? Então não, que vai ouvindo, nunca mais chegou não. Muita sorte dele, muita sorte dele, muita sorte terá. Você já foi à Bahia? A coletividade que construiu esse projeto, que criou, que fez muito mais do que a gente poderia imaginar. Esqueci de falar, todos os mobiliários do Galo é feito pela Bernadette Varela, que é outra artista maravilhosa. Não dá para pôr todo mundo aqui, mas é isso. Então, quem somos? Somos a coletividade. Simone pergunta sempre quantas somos, eu falo, não tem número, porque ela está aberta para todo mundo que quer integrar, que quer fazer essa arquitetura para o outro. A gente é um escritório de parcerias, a gente é um escritório aberto e tem bastante gente para poder atender, tem bastante setor e ela pode aumentar o quanto quem quiser chegar. Obrigada. Gente, delícia, né? Muito bom. Sim, pode ligar a luz, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, gente. Maravilhosa. Tá? Espero que tenha dado certo ali, porque a gente é meio assim, a tecnologia de vez em quando dá uma zero na gente, sabe? Espero que ela não tenha ganhado. Eu espero que a gente tenha ganho dessa forma, dessa vez, né? Esteja tudo gravadinho ali, bonitinho, e depois vai pro YouTube, para poder ficar lá tudo filmado, tudo bonitinho ali para a galera poder ver. Uma apresentação dessa não pode ficar perdida, de jeito nenhum, né? E agradecemos, né, aqui imensamente por vocês, meninas. Vocês são um sucesso. Eu acho vocês a cara de Porto Seguro. Se você quer falar em assim, né, igual você falou, a Getúlio, a Getúlio aí, né? A Getúlio é cheia de ACM, e realmente, eu acho sensacional a Casa do Tempero. Eu passo lá e falo assim, na verdade, ela não teve a tradição, na verdade, todo mundo que saiu fora. As pessoas acham que ela combina com a passarela do álcool. Gente, eu sou das antigas, pra mim é passarela do álcool. Já teve um monte de nome, plural, sei lá, não sei nem qual é o nome de hoje. Mas, enfim, eu sou raiz, filha. Então, pra mim é passarela do álcool. Aí as pessoas podem achar que ela combina, mas não, mas a Getúlio também fazia parte, né? Então, assim, ela faz aquela Getúlio Vargas, realmente virou um monte assim. E você imagina se todo mundo tivesse mantido, e como seria lindo, como os clientes, os turistas iriam chegar, entrar na rua, diferente que ele vem em São Paulo, porque a CM ele vem em qualquer lugar do planeta. Igual a Mucugê, né? Igual a Mucugê, que foi preservada. Os clientes, gente, os turistas, desculpa, porque a pessoa tá
momento trabalho. Que os turistas chegam na Mucugê, em Arraial da Ajuda, e se apaixonam. Porque lá eles tiveram que manter aquele estilo. E aqui em Porto Seguro, realmente, a Getúlio Vargas, ela se perdeu. E a Casa do Tempero ficou linda. Eu me apaixono. E toda vez que eu chego lá, eu falo assim, gente, é massa, é bonito, eu adoro. Adoro o trabalho das meninas, mas entendo que tem para todo mundo, tá, gente? São estilos. Eu sempre, quando eu visito um escritório de arquitetura, eu sempre pergunto, e aí, qual é o seu estilo? Porque é o que ela falou, não. O cara chegou, quer arrancar as plantas tudo, quer meter ACM, quer meter porcelanato até no teto. Não é o meu cliente, porque não é o estilo dela. Agora, chega uma pessoa, eu morri de rir do Moa, quando nós fizemos uma brincadeira aqui na loja, que aí fizemos para cada um montar um moodboard, e aí ele pegou um cliente extravagante, ele falou, não é para mim. Tá tudo bem. Ele falou, olha, eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas não é pra mim. Ele falou, não sei atender um cliente assim, porque eu não consigo fazer uma coisa extravagante. Então, assim, ele tem um estilo e cada escritório segue seu estilo. Tem mercado para todo mundo, né? E é muito legal que as meninas trouxeram várias coisas. Por exemplo, como elas falaram, vocês só querem projetar, não querem ter trabalho, não querem saber documentação, deixa pra gente. É parceria, gente. A ideia da Casa Assim, na verdade, é isso, é trazer a parceria, é trazer a união, é mostrar para as pessoas que em Porto Seguro você tem arquitetos. Eu falo que aqui na loja a quantidade de clientes que chegam com arquitetos, eu falo assim, esse é o arquiteto. É lá de São Paulo, é lá de Brasília, é lá não sei o quê. O cara só fez a fachada, né? Aí o cara especifica um monte de coisa que o cliente não vai achar na região. Ou ele vai pegar 2 metros de um produto, sei lá, da Portinari, aí 2 metros, pra mim, eu encomendo até 1 metro, mas você vai pagar uma fortuna, porque o frete vai vir uma coisa astronômica. Então é diferente de um cliente, de um arquiteto que está aqui na região, ele chega aqui, ele vem, acontece muito, a gente tem uma sala de reuniões aqui na loja, então assim, o cliente vem, abre o projeto dele na tela, com o cliente dele e fala assim, eu projetei assim, bora ver aqui o produto, ver a textura, que já acontece muito isso. A pessoa às vezes especifica, e aí quando o cliente vê o produto ao vivo, não gosta. E aí o arquiteto também tem que respeitar, porque, poxa, é a casa dele, né? E aí você vai tentar achar um meio termo, que mantenha a essência de vocês e que o cliente saia satisfeito. Então, aonde você consegue fazer o quê? Você consegue modificar, você consegue colocar, vir aqui, não, a gente tem essa, mas tem essa, pode fazer essa, faz uma orientação. O Sanderson, né, quando ele vai trazer um cliente aqui, ele já deixa, tipo assim, 3, 4, ele vem antes, escolhe 3, 4 opções e deixa tudo meio esquematizado. Aí ele fala, quando ele entra com o cliente, eu já dou logo essas 4 opções, porque diz ele que se for mostrar a loja toda, ele não dá conta. Ele direcionar mesmo. Porque ele direciona, ele pensa no projeto da pessoa, aí ele vem antes aqui e fala assim, eu quero, ele já coloca tudo no cantinho que ele quer. Aí ele fala assim, eu quero isso, isso, isso. Porque realmente a loja é grande, tem muitas opções. Ele falou, o cliente se perde. Aí ele passa e fala, eu quero isso. Aí depois ele fala, não, eu quero isso. Não, gostei disso. Aí não sabe combinar, né? Aí a casa sai. Aí gasta uma fortuna com a casa toda torta. Com aquela um trem que não combina com o outro. Que não funciona. Então é isso. Eu sempre levantei essa bandeira, a questão dos arquitetos de Porto Seguro, dos profissionais. Eu realmente, quando eu vejo um cliente falando, eu trouxe projeto de fora, e às vezes paga caríssimo e não tem nenhum acompanhamento, não tem nada. O cara só traz um projeto lá com as especificações que eu falo. Eu tive a Monique, que estava aqui da última vez, ela falou assim, Simone, quantidade de cliente que me procura, porque nem as medidas batem. Ela falou, nem as medidas batem. Contrata um arquiteto de fora, que nunca pisou em Porto Seguro, que ela falou, a medição do terreno não bate. A medição do terreno não bate. O projeto, ele falou, o projeto não bate, não acompanha a obra, não vê nada. E aí, quando o cliente vê que nada funciona, ele vai procurar um escritório aqui para corrigir, gente. Para apagar fogo. Para apagar fogo. Pensa aí que miséria. Eu ia, se fosse cliente, ia ficar puta, mas não ia fazer uma merda dessa.
Então, assim, o nosso intuito aqui, né, nós somos da loja Assim Acabamentos, né, fizemos um projeto da Casa Assim, onde a gente visita escritório de arquitetura, mostra projetos aqui na loja, trazemos os arquitetos para poder mostrar uns projetos, quem eles são, que a nossa ideia é exatamente essa, é mostrar para você que aqui em Porto Seguro nós temos excelentes profissionais, engenheiros, arquitetos. Gente, aqui cresceu, tem muita gente. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos, tá? Inclusive vou relatar uma dor minha, quando falou de um projeto que colocou uma porta que o cliente não ia. Aqui na Assim o povo não entra, porque diz que é caro. Sim. Muita gente, sim, é isso. Muita gente fala comigo. Aí se acontece, às vezes o cliente passa aqui meio de besteira, entra e olha e fala assim: você tem esse porcelanato desse preço? Você tem essa cerâmica retificada que não mancha? Aí a gente fala: Ele, porque meu pedreiro falou que era muito caro. Nem entra. Abençoado. Mas graças a Deus a gente já está quebrando esse tabu. Já está quebrando, mas precisa de comunicação. Aí, vai quebrando. Vai quebrando. Aí eu falo, a pessoa, que você falou, a pessoa não pode ter uma loja bonita? Tem que fazer uma loja feia para poder falar que vende barato? Uma pessoa que a gente, e até Eduardo esses dias veio comentando comigo, falou: olha, Simone, engraçado, cada dia mais sentando umas pessoas mais simples aqui na empresa e tudo, e tem comprado, e compra uma coisinha ou outra. Mas é isso, gente, aqui é para todo mundo, não tem isso não. E um cliente que entrou que comprou R$1.000, comprou R$1, comprou 100 mil, é cliente, e a gente atende com todo amor e carinho da mesma forma, entendeu? O nosso atendimento é o mesmo. Não tem, porque entrou de chinelo e camiseta. Até adoro isso, né? Porque Porto Seguro todo mudando de chinelo e camiseta. Se você tem essa loucura de tratar o cliente pela aparência, você vier aqui para Porto Seguro, você tá lascado. Você tá quieto milionário de chinelo e havaiana aqui, de havaiana. Como a havaiana hoje em dia tá de rico, viu, gente? Um chinelo qualquer aí com a blusa e camiseta e tá tudo bonito. Mas não tem nada disso, viu? Não é por causa disso, não. Porque a gente acredita realmente que todo mundo merece o melhor. Você pode ter o melhor, sim. Pode ter o melhor, sim. Por que não? Você tem que entrar só na loja feia, ser mal atendido, sentir calor. E aí aonde... Sem orientação. Fazer um projeto sem orientação, que na maioria a pessoa tem tanto prejuízo, tanto transtorno no final, que... Quanto vale, né? O pessoal, eu tinha uma propaganda da Tigre, né? Quanto vale a tubulação da sua obra? Essa propaganda eu nunca esqueci. Aí falava que a tubulação equivale a 3% do valor da obra. E quanto vale o arquiteto da tua obra? Já parou pra pensar? Não, eu adoro isso, que às vezes eu escuto assim: o cara quer construir uma casa de 3 milhões, 2 milhões, mas não quer pagar arquiteto. Aí me dá um cri-cri assim, fala assim: cri. É a mesma coisa. Como é que uma pessoa... Aí tem uma outra comparação, né, que fizeram pra mim esses dias. Falou assim: a pessoa quer construir uma casa de 3 milhões, comprou um lote em um lugar afastado, pagou 100 mil no lote, a casa nunca vai valorizar o que a pessoa vai gastar. Não tem assessoria. Nunca, mas aí não consultou, não procurou um arquiteto antes de comprar. Aí o arquiteto falou comigo que não, porque ele tá com dor no coração. Ele falou assim: não faz sentido fazer uma casa de 2 milhões naquele lugar. Ele falou: o cara vai, nunca no planeta ele vai achar alguém para pagar isso depois. Por quê? Porque o lugar, a casa é grande, a pessoa vai olhar para o lugar, vai olhar ao redor, o entorno, e falar: não vale. Então aonde, aí ele fala: não, se tivesse chamado um arquiteto, aonde tem o sol, adorei a parte o sol, o Sanderson sempre fala. Gente, Sanderson, quando eu falo assim, é meu irmão arquiteto, então a gente se buzina 24 horas sobre projeto, arquitetura, para onde vai e para onde volta. Então, mas a questão do sol, você colocou super bem, a declive. Então, assim, se você contrata já um arquiteto que vai fazer o seu projeto, um engenheiro que vai acompanhar a sua obra, aí você já vai... Para comprar, eu comprei um terreno em um condomínio,
E eu tive um pouco de orientação, porque não foi nem o Sanderson, que é meu irmão. Na verdade, tinha um engenheiro que trabalhava no condomínio e é amigo nosso, cliente aqui da loja, e ele me acompanhou. Aí ele falava, ó, Simone, esse terreno é assim, assim, assado. Simone, esse terreno aqui assim, assim, assado. Ó, esse aqui é. Aí ele me fez pagar mais caro, eu acho que ele ganha comissão. Brincadeira. A gente fez análise de custo-benefício. E realmente, aí os mais baratos, ele falou, ó, mas você vai gastar só aqui, você vai gastar não sei quanto, né? Pra poder fazer isso aqui, você vai gastar não sei quanto fazer aquilo. Que é? Ó, vai lá, é o que você falou. É orientação para você comprar um terreno. Às vezes o barato sai caro, né? Quando você tem uma orientação, ela faz diferença. Mas, ó, obrigada para quem acompanhou a gente por aí. Meninas, muito obrigada pela presença. Foi uma delícia, como sempre, adoro. E deixa eu ir embora, né? Porque se me deixar com o microfone, eu passo a noite aqui. Beijo, obrigada a todos. Tem uma plateia escondida ali atrás. E foi esperando. Até a próxima. Muito bom, né? Gente. Eu quero a foto de vocês. É verdade. Bora bater uma foto nossa. Como é que desliga esse trem aqui? Carol não quer. Tá amamentando. Vamos bater fotos primeiro. Rafa, bate foto também. Bate duas. Bate uma agora.